Paz do Senhor, pessoal. A gente voltou aqui com a parte 2 do Roots de Oração. Eu tô aqui com a Vânia mais uma vez. E para dar continuidade com o nosso tema, né? Eu vou perguntar para a senhora como que se ora. Como se ora? Às vezes as pessoas podem achar que é só de joelhos, né? Mas você pode orar de joelhos, deitado, sentado, dentro do ônibus, em silêncio, só mentalmente, sem ninguém estar ouvindo. Mas vai ter momentos que você vai poder precisar, dentro da sua casa, orar alto, declarar. Né? Acho que orar é entender o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual ao nosso redor, que ele precisa de voz de comando, às vezes, e tudo isso, é como a gente falou, é a prática da oração, é o hábito de você estar orando. Olho fechado, olho aberto. Acho que, por exemplo, no meu momento particular com Deus, eu não me lembro de fechar muitos olhos. Sim. Normalmente eu olho aberto porque eu estou no meu quarto, está só eu e o Senhor. Mas o olho fechado, vamos dizer, numa oração de quarto com os jovens, ou na oração na igreja mesmo a nossa igreja sendo a luz apagada, né? Porque muitas vezes você está orando e você está com muitas pessoas e, às vezes, você está ali queimando, abre o olho, de repente, uma pessoa no celular, as pessoas todas fluindo e a pessoa ali conversando, falando coisas que não tem nada a ver da oração enquanto todo mundo está se derramando. Normalmente, eu sento bem na frente, uma dica que eu dou para os jovens, sentarem na frente se você quer realmente orar e ficar ligada lá com o Senhor, porque sempre vai ter alguém conversando no meio da oração, ou então fazendo coisas que não tem nada a ver. E eu prefiro estar de olho fechado. Eu acho que a questão do olho fechado é a concentração. É você estar dando atenção somente para Ele. Sim. Mas você pode estar orando de olho aberto. Mas é muito engraçado. Eu, particularmente, se eu estou na igreja, eu não consigo orar de olho aberto. Né? Não consigo. Mas, por exemplo, na sala de aula, eu oro de olho aberto às vezes, porque tem um menino que aproveita para fazer alguma peripécia lá com o outro. Meu Deus. Eu tenho que estar de olho aberto. Uma dica que eu dou no meio da rua, se for evangelizar, ore de olho aberto. Sim. Porque, é verdade. Porque pode acontecer várias coisas. Você está orando aqui, ou você está orando por um, vem um te assalta, ou então você está orando aqui, o cara se manifesta de olho fechado lá, tudo acontecendo, você não está vendo. Meio da rua, dica muito boa. Vai orar por alguém, ora de olho aberto. Sim. Eu acho que a questão do olho fechado é muito na igreja, para você se concentrar mesmo. Aí você vai dizer assim, puxa, na igreja, tem gente que conversa na hora da oração, tem muito. Né? Até para fazer outras coisas a pessoa vai. Então, assim, eu acho que a questão do olho fechado é a questão de você estar ali orando realmente, se comunicando com o Senhor. A questão dos joelhos é uma questão de reverência a Deus. Sim. É uma questão de você dizer assim, se rendeu. Você está totalmente rendido a Deus ali. A gente vê que os muçulmanos, eles passam horas de joelhos dobrados sobre as pernas ali, orando, né? Totalmente curvados no chão, cara no pó mesmo. É muito legal. Porque... Então, assim, é uma questão de rendição, de reconhecer que Ele é soberano em todas as coisas, né? E é uma questão de que você vai aprendendo. Não tem uma fórmula, uma receita. Mas, normalmente, a dica que eu dou é essa. Se você está na oração, assim, que está muita gente, feche seus olhos, se concentre. Vá para um lugar que você não vá perder ele para o lado. Porque é assim, ó. Você pode, por nada, perder aquele que você estava construindo no Senhor. Porque, às vezes, você está ali começando a orar, você, como eu falei aqui, você se arrepende primeiro na oração, mas depois o que você faz? Você começa a glorificar Ele. Dizer quem Ele é, dizer que Ele é tremendo, que Ele é grande, que Ele é poderoso, né? Então, ali você já vai assim, se enchendo. Então, você não deve se preocupar muito passo a passo de uma oração. Mas a primeira coisa, vou orar, vou com o meu coração entregue. Não vá orar com medo se eu não orar e não ler a Bíblia, eu vou para o inferno porque eu não estou fazendo, não sou cristão, não estou lendo a Bíblia. Não, você vai orar com prazer. Puxa, eu vou orar porque eu vou falar com meu pai, eu vou falar com meu amado. Né? Eu gosto de falar com ele. Isso tem que ser prazeroso, né? Tem que ser com prazer. Pois é, não é por medo, é tipo, por a gente realmente querer e desejar estar com Você Ele. Você tem necessidade dele. De Cristo. E isso, gente, é um hábito mesmo. É você, todo dia ali, vai ser o dia que você vai orar, não sente nada. Nada, vazio total. Mas é uma construção. Que a oração, realmente, ela é algo necessário, uma necessidade de você estar orando, porque
é uma dependência, na verdade, né? Você começa a depender muito disso. Orar para todas as coisas. E eu vou te dizer uma coisa, o nosso tempo, tudo que está sendo construído ao redor de nós, você pode perceber, é para você não ter esse tempo de parar e de contemplar quem ele é. Sim. Tudo é construído para isso. Você, no quarto, é muito interessante que até você botar no seu celular, tem estudos que diz cientificamente que o celular carregado perto da sua cama, você, por causa de algo que é liberado, você tem mais dificuldade para dormir. Porque está ali, ligado, tá aquela luzinha lá da TV, lá vermelha, ela também te impede de dormir, você passa muitas horas olhando o celular antes de dormir. Então, até quando você vai dobrar o joelho para orar, até o seu cérebro, né, descansar, para meditar até naquilo que você está falando, muitas vezes a sua oração é algo que você não está sentindo, mas é algo que você já repete facilmente. Entendeu? Então, é algo que o que trabalha ao nosso redor trabalha para você não ter esse momento. Aí é onde realmente você tem que ter a ajuda do Espírito Santo, para que você saia desse contexto e vá orar intencional, né? Para alcançar o coração do Senhor, que não é difícil, porque Ele diz na palavra dEle, se vocês me buscarem de todo o coração, então me encontrareis. Sim. E como é que faz para a gente orar a palavra? Primeiro você tem que conhecer a palavra. Sim. Isso é o básico da vida, né? Isso é o básico da vida. E uma vez, no grupo do Ebenezer, uma experiência bem antiga mesmo. Eu estava lendo um salmo de Davi, eu não vou lembrar muito bem o número do salmo. Mas eu li o salmo e eu via cada menina em cada versículo. Era como se Deus... Eu estava lendo o salmo e Deus fala muito assim comigo na palavra. Aliás, eu tenho experiências incríveis lendo a Bíblia. Assim, não é assim de escrever assim, aparecer assim, algo, né? Mas assim, você está lendo o texto, puxa, é isso, Deus, como foi isso? Entendeu? Sim. Desses estágios. Eu estava lendo esse texto e eu vi assim, é como se eu visse um versículo para cada menina e assim, no final, eu tinha uma Bíblia muito antiga, até perdi ela. Ela era super marcada, muitas coisas nela, e eu colori esse salmo e lá no final, onde tinha Ó Israel, eu coloquei Ebenezer. Nesse tempo eu era líder de dança do Ebenezer. E que realmente o salmo, ele estava falando tudo que a gente estava vivendo. Sim. Você está entendendo? Então, isso para orar a palavra foi com um tempo. Assim. Eu me lembro que o Yuri ele foi para a Escola Abapai, ele me trouxe um livro, uma coisa apenas importa, eu acho que é esse. Não sei se é isso, mas uma coisa, o nome do livro, uma coisa. E é esse livro todo, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele fala isso, que só uma coisa importa. Qual é? Está na presença dele. Sim. E é através da oração que vai levar você lá. Então, nunca mais minhas orações foram as mesmas, e tudo que ele viveu lá. E eu comecei a orar a palavra, por exemplo. Como é que você ora a palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu tenho que saber o que são esses pastos verdejantes. São pastos verdes em que a água ela sempre molha. Então, como é que eu oro o Senhor é meu pastor? Deus, tu és o meu pastor. E de nada eu sinto falta. Porque tu me leva... Oração é isso. Peraí. Tá bom. Deixa eu ir, que aí eu consigo. Oração é isso. Quando você ora assim, Senhor é meu pastor, você fecha os olhos lá. E de nada eu sinto falta, você sabe que isso é uma verdade na sua vida. Sim. Senhor, de nada eu sinto falta. Se você me perguntar agora, Vânia, você sente falta? De nada eu sinto falta. Então, quando você começa a orar a palavra, ela tem mais profundidade do que as suas. Porque você vai orar por uma necessidade que você acha que tem. Mas quando você vai orar a palavra, você vai orar por aquilo que Deus pensa sobre você. E é a própria palavra dele, né? Que você vai orar dizendo aquilo que... E é algo que não é a oração de Davi. Mas é um homem segundo o coração de Deus. Então, você vai orar aquilo que Deus... Você sabe que você está falando dele, né? Então, você vai orar a palavra...
Voltei, Vânia voltou. Peraí, Jeremias se manifestando nessa hora, chorando. Peraí. Então, Senhor é meu pastor, Senhor, Tu és o meu pastor, de nada eu sinto falta. Tu me faz ir para verdes pastos. Jesus, me leva para esses lugares tranquilos, onde Tu vai refrigerar a minha alma, porque a minha alma está perturbada. A minha alma está aflita. Então, você está orando a própria palavra, né? E eu amo o último versículo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. É quando você não sabe o que dizer, você ora a palavra. Sim. É quando você não sabe o que dizer. 1 Tessalonicenses vai dizer, orai sem cessar. Orai sem cessar, é todo o tempo. Se eu entendo que orar sem cessar é você trazer a sua oração para a vida diária. É você pegar a palavra, aquele versículo que foi sua devocional, você mastigar e começar a falar ele. Como eu estou lendo muito João, eu fico orando, dizendo, Senhor, Tu fala, eu sou o pão da vida. Me alimenta com esse pão todos os dias, Jesus. Tu é minha água, Deus. Tu é a água de fonte de vida. Jamais eu vou ter sede. Assim como Tu, aquela mulher que Tu disse que ia saciar a sede daquela mulher samaritana. Vem saciar a minha sede. Então, puxa, é você trazer algo escrito sobrenaturalmente para a sua vida. Sim, Primeiro, ler a palavra, né? É você dizer, quando você começa a falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você começa a orar isso todos os dias, não é um versículo decorado, é uma palavra declarada. Quando você começa a dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, você está trazendo algo do coração de Deus. E quando você fala aquilo que Ele declarou, é muito bom você começar. Em alguns estudos tem as orações apostólicas, né? Tem várias outras, bênção de Abraão, né? A bênção de Abraão, né? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É aquela música que todo mundo canta hoje, a bênção. Sim. Mas é a bênção de Abraão lá. Está escrito na palavra do Senhor. Então, assim, é algo que você declarar isso é mais verdade. Eu assim, até desafio você a ir para dentro da Bíblia, pegar versículos que sejam chaves para você, das suas necessidades e começa a orar sobre ela. E você vai ver grandes coisas acontecer, assim, Deus fluir, tantas outras coisas que não são só chavões bíblicos, né? Tiago diz assim, Tiago diz que esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Senhor, que o meu coração, o meu ouvido, Senhor, esteja sempre pronto para ouvir. Que eu fale menos, Deus. E que a ira saia do meio, Deus. Sim. Senhor, que não se põe o sol sobre a sua ira. Você começar a declarar a palavra. É uma questão de intimidade mesmo. Uma coisa, Senhor, eu quero te pedir que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor e ali habitar eternamente. Há vários que eu podia orar aqui, que eu gosto de orar. Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, né? Ai, veio tantas palavras agora, então você começar a declarar. Ixi, Vânia, como é que tu vai orar a genealogia? Até a genealogia você ora. Até a genealogia dá para orar. Senhor, a descendência. Ó Deus, faz cumprir aquilo que tu cumpriu na vida de José. Que tu veio de todas as descendências, 14 descendências, até as descendências dele, Senhor. A gente vê a tua mão ali, faz assim também na minha, Senhor. Faz os teus propósitos se cumprir, como tu fez na vida de José e de Maria, que eles estavam em outro lugar, mas a tua palavra é tão fiel que ela se cumpriu. Tem hora até a genealogia na Bíblia. Sim. Na Bíblia nada se perde, tudo se transforma. E isso é uma verdade. Eu acho que é um hábito, não é uma doutrina. É um hábito, e é um hábito maravilhoso. E outra coisa, você vai estar respaldado biblicamente, não tem erro. Sim. E é muito bom você for orar no culto, puxa, ora a palavra, não tem erro, meu irmão. Não tem dizer heresia, não tem nada. Verdade. Orar o Pai Nosso. Hoje nós temos medo de orar o Pai Nosso. Uhum. E uma coisa que eu aprendi na igreja presbiteriana, o credo, que a gente pensa que era só da igreja católica, mas era o credo dos apóstolos. E a gente orava. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? Então, assim, são coisas muito firmadas na nossa Cristo que você segue, que a gente tem que conhecer mesmo.
E você que está começando na fé, antes de você ouvir qualquer outra pessoa, corra para ouvir a voz do Senhor. Sim. Não tem isso de você é novo demais. Aceitou Jesus agora, não. Tem gente que está há 30 anos e ainda não conhece o Senhor. É verdade. Você chegou agora, né? Alguns passagens que eu posso deixar para você é Tessalonicenses, orar sem cessar. E também tem Mateus, se eu não me engano agora, 26, diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Muitos oram, poucos vigiam. Então, primeiro você vigia, para você orar sobre aquilo. Vigiar é estar alerta. Para estar alerta, você tem que estar prestando atenção. Hoje as pessoas conversam com você olhando para o celular. Você acha que ela está vigiando? Não. Não, ela não está vigiando. As pessoas elas não olham mais nos olhos assim. Não tem aquele contato. Por que ele diz que os olhos deles são como chamas de fogo? Porque eles atraem a atenção. Eles atraem a atenção. Uou. Isso assim, acho que quando você for para esse lugar de oração, com o seu olho bem aberto lá naquele lugar secreto, e os seus olhos forem atraídos por esses olhos são chamas de fogo, você imaginar que uma figura de Jesus com os olhos com chamas de fogo e da sua boca sai uma espada, é algo de chamar a atenção, é algo de você não se desviar o olhar. Sim. E é isso a oração vai te levar para um lugar onde você não desvia o seu coração. E eu acho que o que eu posso até terminar, acho que é a última pergunta. Sim, é a última. Terminar para a gente encerrar, você vai para um momento de oração, que você vai com muitas pessoas, não desperdice o seu tempo ali. Uhum. Puxa, se você vai ali passar 2 horas ou 1 hora e 40 minutos, puxa, não deixa ninguém conversar contigo. Não deixa muito fazer, ou se você está na mídia, ou se você está na recepção, não deixa isso roubar a presença dele que vem. Né? Nem por 15, nem por 30 minutos. Eu estou num contexto social que eu tenho hora para começar, hora para terminar. Mas quando você não pode prender o Espírito Santo quando ele quer fazer algo. Os cultos na África são mais de 8 horas, porque eles vivem em outro contexto. Eu tenho um contexto diferente, mas o seu quarto ninguém pode te prender, ninguém pode te limitar. Ninguém diz acaba. Não, é você que diz. Então, assim, eu acho que a oração ela tem que ser uma vida de prioridade e uma coisa muito real na sua vida, né? Coisas que nos defendiam, hoje a gente não tem mais prática de fazer. De, quando você se sentar numa mesa, voltar para princípios mesmo, sentar na mesa e orar pelo alimento que você comeu. Tem gente que vai muito para o secreto, aí nem agradece pelo alimento que está ali. Então, o secreto depende de várias coisas, que acontecem durante o dia todo. Traga a oração para a sua vida real. No ônibus, no andar, na sua roda de amigos. Sim. Será que a gente começa uma conversa com os nossos amigos? Gente, vamos orar aqui para a gente começar a conversar? Legal, tipo né? assim. Não. É uma coisa bem imaginável. Talvez a oração iniba de você falar mal do seu irmão naquela roda de conversa. É verdade. Porque se ele vem, você não tem coragem de falar mal de ninguém. Então, assim, que a gente traga cada vez mais a oração para a nossa vida diária. A minha dica, e eu espero que isso aconteça. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso Roots sobre oração e eu espero que vocês realmente tenham entendido o que é orar, como orar e, de fato, vocês dediquem todo o coração e a atenção de vocês para Deus. Fiquem conosco, acompanhem nossos vídeos, comentem, curtem e não se esqueça de compartilhar, né, no grupo da igreja, para os seus amigos, familiares e continue aí. Paz de Cristo para vocês. Amém. A paz de Jesus para vocês. Tchau.